Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Você é muito especial para nós. Pois bem, vamos hoje falar sobre o livro de 1 João, né? Capítulo de número 1. 1 João, no capítulo de número 1, que tem como tema prólogo, o verbo da vida e a comunhão com Deus, né? Nós sabemos que o verbo é Jesus Cristo, né? A Bíblia diz: o verbo se fez carne e habitou entre nós, e ele nos deu vida, ou seja, estávamos mortos, né? Espiritualmente, e através da sua morte na cruz, ele ter nascido de Maria, se fez carne, habitou entre nós, morreu na cruz e nos deu vida através da sua morte, né? E a comunhão com Deus, ou seja, nós temos comunhão com Deus por causa do verbo da vida. E o tema é prólogo, o verbo da vida e a comunhão com Deus. Mas esse prólogo aí, o que é? Prólogo significa a primeira parte da tragédia, em forma de diálogo entre personagem ou monólogo, na qual se faz a exposição do tema da tragédia. Amém? Qual é a função do prólogo? Eu só não sou professor de português, gente. Eu estou dando só uma introdução rápida, né? Para eu não ir entrando assim no texto de uma vez sem explicar, né, o que é prólogo, né? Então, prólogo, ele é um esclarecimento no qual é contado algum fato que acontece, que antecede, né, a trama, a história principal em questão. Assim sendo, o prólogo é a parte inicial do acontecimento. Então, o início do acontecimento do fato é chamado de prólogo. Amém? E vem antes do primeiro capítulo do livro. Já o epílogo vem depois do último capítulo. Ou seja, no epílogo é feito um resumo final das ideias expostas. Amém? Então nós vamos falar exatamente sobre isso. Sobre prólogo, o verbo da vida e a comunhão com Deus. Certo? Nós sabemos que Jesus Cristo, ele é o verbo da vida. A Bíblia diz em João: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo é quem? Jesus Cristo, Filho de Deus, que estava no seu trono de glória, mas como não havia outro jeito de salvação, então a única solução que tinha era descer até a terra, né? Se despir do seu manto, né, de glória, né? Se despir das suas vestes reais, né? E se tornar servo, se colocar em lugar de servo, né? Para morrer na cruz, derramar o seu sangue e nos salvar. Então, aí está mais ou menos uma introdução do que nós vamos falar hoje em 1 João, que provavelmente foi escrito pelo apóstolo João. Amém? Então, versículo 1. O que era desde o princípio, e o que ouvimos, e o que vimos com os nossos olhos, e o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isso proclamamos a respeito da palavra da vida. Pois bem, o que era do princípio era quem? Era Jesus Cristo, né? A Bíblia diz: no princípio era o verbo. Amém? No princípio era Deus. No princípio era Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele estava no princípio com o seu Pai. Com o seu Pai. Ele existe desde o início da criação, desde antes do início da criação do mundo. E Jesus Cristo existe. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Entendeu? Porque Jesus Cristo é o verbo.
Mas você pode dizer, não, Deus é Deus Pai. Não. Deus Filho também é Deus. Jesus Cristo também é Deus. E Deus Espírito Santo também é Deus. São 3 pessoas e apenas um Deus, né? E como é que se explica isso? Não sei. Pergunte a Deus e pergunte ao Espírito Santo. Ele não me deu essa explicação. Ele só diz o seguinte, que existe uma trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E são 3 pessoas, mas apenas um Deus. Então, o que era desde o princípio, que era Jesus Cristo, e o que ouvimos. Antes dele vir, os profetas pregaram, e nós ouvimos falar que ele vinha. E que vimos com os nossos olhos, ou seja, nós, na nossa geração, não vimos, mas as pessoas da época da geração que Jesus veio, viram ele carregando a cruz, viram ele na carpintaria do seu pai, viram ele falando com os doutores aos 12 anos, viram ele curando, viram ele transformando algo em vinho, viram eles ressuscitando mortos, viram ele curando o cego e aleijado, viram ele multiplicando pães e peixes, né? Viram Jesus, né? Então, o que vimos com os nossos olhos, né? E o que contemplamos, e as nossas mãos apalparam. Teve muitas pessoas que teve o privilégio de abraçar Jesus, de tocar em Jesus, como por exemplo a mulher do fluxo de sangue, que veio arrastando no meio da multidão e tocou em suas vestes e foi curada do fluxo de sangue. Então, contemplamos e as nossas mãos apalparam. Isto proclamamos. O que é proclamar? Pregar, ou seja, isso nós pregamos a respeito da palavra da vida. Por quê? Porque Jesus, ele é a vida. Nós só temos vida espiritual em Jesus. De outra forma, nós não temos como ter vida. Só temos vida espiritual nele, de Jesus. Ele é a palavra, ele é o verbo. É ele quem salva, é ele quem liberta e é ele quem nos leva até o reino, que nos leva até o Pai. Ele é o nosso intercessor, intermediário entre Deus e o homem. Amém? Vamos lá, o 2. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhou. Ou seja, Jesus veio em Maria e nasceu, se manifestou a vida. Porque, como eu disse a você, a vida só em Cristo. Então ela veio, se manifestou, o Espírito Santo enviou ao ventre de Maria, e Maria engravidou e deu à luz ao Senhor Jesus Cristo. Nós a vimos e dela testemunhamos. Muita gente daquela época viram que Maria ficou grávida e que nasceu. Amém? E Jesus nasceu. E proclamamos a você a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Jesus, que é a vida eterna, porque a vida eterna nós só temos nele, estava com o Pai, mas ele se manifestou, amém, para nós, para o mundo, para salvar a humanidade. Agora cabe você acreditar nisso, né? Se você acreditar, amém. Eu não acho que homem nenhum teria capacidade de escrever coisas tão sábias, como está escrito aqui nessa passagem bíblica, sem a ajuda do Espírito Santo. Eu creio que o Espírito Santo estava com a mão por cima da mão da pessoa que escreveu, porque, e com a mente também, porque não tem condição. São palavras de sabedoria, que só o Espírito Santo poderia inspirar um homem a escrever, né? Então, vamos lá. 3. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Então, João diz, olha, nós testemunhamos, nós vimos, nós experimentamos, nós recebemos essa salvação, esse Jesus Cristo, que o Pai fez manifestar a nós. E estamos pregando a vocês, proclamando a vocês, para que vocês também tenham comunhão com o Pai e com o Filho, e também se salve. Amém? Então está aí a chance de você se salvar, tendo comunhão com o Filho, que é vida, e vida com abundância, e com o Pai, que é Deus, porque você vai chegar até o Pai através do Filho. É como se você tivesse
do lado de cá nas trevas, entendeu? E precisasse passar para o outro lado. Mas você não tem como passar sozinho, porque ali não tinha uma ponte para você atravessar. E no meio tinha um vale. Você cairia dentro daquele vale, o vale da sombra da morte, que Davi diz. Amém? E ali, depois que você caísse ali dentro, não tinha mais volta, porque era muito alto e você morreria. Então Jesus é a ponte, entendeu? Jesus é a ponte e você passaria sobre Jesus, ou segurando em sua mão, ou no seu colo, no colo de Jesus. Só Ele é que poderia nos tirar dessas trevas, das mãos do diabo, e trazer para o reino de Deus, e apresentar ao Pai. Amém? Então Jesus, Ele é a ponte que nos leva à salvação. Amém? Acho que deu para você mais ou menos entender o meu ponto de vista, né? Inspirado pelo Espírito Santo. E quando estamos pregando, somos inspirados, sentimos sua presença, e Ele nos dá sabedoria do alto para que nós possamos trazer uma palavra que você entenda, e que não só você entenda, mas que penetre até a divisão da alma, juntas e medula, e salve a sua vida. Certo? E ainda que você não aceite essa palavra no momento, mas ela vai ficar dentro de você, martelando, sabe? Martelando, lhe cutucando lá dentro, sabe? Até chegar uma hora que você não resistir mais e chegar e se render a esta palavra através da eficácia do Espírito Santo de Deus. Amém? 4. E escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Por que João fala assim? Porque João não quer alegria só para ele. Não adianta eu alcançar a minha salvação e ficar com ela só para mim. Seria uma salvação egoísta, certo? Eu tenho que pegar a minha salvação e distribuir também com outras pessoas. Através de quê? Da pregação, da oração e da humildade. Levar essa palavra a outras pessoas, para que outras pessoas também se salvem. Amém? Então, escrevemos estas coisas para que a nossa alegria se complete. Ou seja, quando vocês também aceitar essa palavra, então minha alegria será completa, porque não fui eu seu salvo, mas através de mim outras foram salvos. Você entendeu? É isso que ele quis dizer. Capítulo 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é a luz, nele não há trevas alguma. Deus é a luz, dele não há trevas alguma. Amém? Então analise, nele não há trevas alguma. Então analise bem esta mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Porque foi o próprio Jesus Cristo que falou. Ele esteve aqui na terra, ele pregou para as pessoas. Então as pessoas ouviram a mensagem da luz, a mensagem que nos leva à luz, da própria luz, que é Jesus. É como se você tivesse um quarto escuro, precisasse levantar para ir ao banheiro e todas as luzes da casa estivessem apagadas. Se você levantasse sem acender o interruptor, você tropeçaria, cairia e poderia se machucar. Mas você tocou no interruptor, a lâmpada acendeu. Então a luz dissipou as trevas. Amém? Já as trevas não têm poder para dissipar a luz. Para você ver, né, que coisa tremenda é a luz de Deus, é a luz de Jesus Cristo. Se as trevas chegar diante da luz, ela não vai tirar o efeito da luz. Mas se a luz chegar diante das trevas, ela dissipa as trevas desaparecem. Ou seja, você está cheio de pecado, entendeu? Cheio de pecado. Se chegar mais pecado, ele vai se unir àquele outro pecado. Em vez de 1 ou 2 ou 3, vai passar a ser 4, 5 ou 6. Mas se você estiver cheio de pecado e Jesus chegar, o Espírito Santo chegar e entrar em você, o pecado sai de você e a luz entra em você, que é quem? Jesus Cristo, o alfa, o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas.
o leão da tribo de Judá, Jeová Rafá, Jeová Jireh, Jeová Ra, o Deus de provisão, né? O Deus que pode todas as coisas, o Deus que salva, o Deus que liberta, né? O Deus que quebra as correntes de bronze, quebra as correntes de ferro, o Deus que tira os espinhos para você passar, amém? Esse é o Deus que tirou aquele fardo pesado de suas costas e lhe deu um fardo leve, onde agora você pode carregar. Você está entendendo? Então esse é o nosso Deus, ele é a luz do mundo, amém? Pois bem, paramos no 5, né? Vamos para o 6, vamos lá. 6. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Ou seja, eu sou cristão, eu sou crente, como você quiser falar. Eu prefiro dizer cristão, porque crente todo mundo é. Até o diabo é crente. Crente é aquele que acredita em alguma coisa. Ele não precisa só acreditar em Deus para ser crente, não. Para ser crente, você pode acreditar em qualquer coisa. Você está sendo crente. Agora, o cristão não. O cristão é o que abraça a causa de Cristo. O cristão é o que tem um compromisso com Deus. O cristão é aquele que, quando está na presença de Deus, verdadeiramente, ele renuncia às coisas do mundo. Esse é cristão. Amém? Então, se afirmamos que temos comunhão com ele e andamos nas trevas, estamos com certeza mentindo, né? E se a pessoa mente, ele é filho do diabo, porque a Bíblia diz que o pai do diabo é a mentira, o diabo é o pai da mentira. Então, se você mente, você é filho do diabo. Essa é a pura realidade, infelizmente, né? Você se comunga com as trevas e não com Deus. 7. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz? Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz? Temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, se você anda na luz, então você anda com Cristo. E se todos fazem parte do corpo de Cristo, porque anda na luz, porque o sangue de Cristo nos purificou do pecado, então todos nós temos comunhão um com o outro, porque nós fazemos parte do mesmo corpo, que é o corpo de Cristo. Não importa se ele mora lá no Japão e eu moro aqui, mas se ele tem comunhão com Cristo e eu também, ele faz parte do mesmo corpo que eu, que é o corpo de Cristo. Amém? Então a comunhão, ela veio através de quê? Do derramamento de sangue do Filho, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que nos purificou através de quê? Do derramamento do sangue de Jesus. É por isso que quando você fala o sangue de Jesus tem poder, é uma palavra forte, forte e eficaz, faz efeito em sua vida, que repreende o mal na sua vida, o sangue de Jesus Cristo. Amém? 8. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Por quê? Porque todo mundo, mesmo estando com Cristo, vivendo com Cristo, ele peca. Não tem para onde correr. Isso aí não tem jeito. A gente peca todo dia, porque nós ainda estamos na carne. Aí nós pecamos por pensamentos, palavras, obras e atitudes. Entendeu? Aí não tem para onde correr, a gente vai pecar. Só que nós temos uma diferença. Existem dois tipos de pecador: o remido e não remido. O remido é aquele que tem um coração quebrantado e que pede perdão. Dói, a consciência dói. E o que não é remido, que não conhece a Deus, ele peca todo dia, sempre absorvendo pecado, e para ele aquilo é normal, certo? Ele não tem quebrantamento, ele não tem arrependimento de pecado, entendeu? Aí desse Deus não se agrada. Precisa haver um tratamento espiritual em sua vida, através da pregação da palavra de Deus, através do agir do Espírito Santo em sua vida. Amém? Então, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra, né? Todos colocou a pedra no chão, foi embora, e Jesus perguntou: mulher, alguém te acusou? Ela disse: não, Senhor. Ele disse: nem eu. Então vá e não peques mais. O segredo está aí.
é não pecar mais, né? Se pecar, peça perdão a Deus urgentemente, né? Com o coração quebrantado para que Ele te perdoe. A pior coisa do mundo é uma queda. A queda é a coisa muito séria. Para você se levantar depois não é fácil. Então faça de tudo para não cair. Os que estão de pé, cuide-se para que não caia, a Bíblia diz. Vamos lá, para o versículo de número 9. Só falta 2 versículos para gente terminar esse estudo. 20 minutinhos, dá para todo mundo ouvir, não vai atrapalhar o tempo de ninguém. 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, como é que faz para você se livrar do pecado? Confessando, entendeu? Agora, você tem que confessar e deixar. Não adianta você confessar hoje e amanhã você continuar pecando. Aí eu já estou falando de um outro tipo de pecado. Ou eu estou falando de um pecado como, por exemplo, prostituição. Trair a sua esposa. Isso é prostituição. Um pecado de idolatria. Adorar ídolos, imagem de escultura. Entendeu? Um pecado de praticar macumbaria, bruxaria. Você entendeu? A feitiçaria. Um pecado de levantar falso ao testemunho. Entendeu? Levantar falso ao testemunho. Ser pedra de tropeço na vida do cristão. Então esses pecados são pecados que nós não devemos, mas não pertencem mais a nós. Nós vamos pecar, mas pecados com consequências mais leves. Isso aí no dia a dia vai acontecer. Mas nós estamos sempre pedindo perdão a Deus, estamos sempre em sua presença e Ele nos conhece, sabe que a nossa estrutura é pó, que somos falhos, mas ainda assim estamos salvos, porque estamos em sua presença, lhe obedecendo e pedindo sempre a Ele para nos ajudar, para que não pequemos, amém? Nós não podemos nos enclausurar dentro de um quarto, não, eu vou ficar dentro do quarto para não olhar para ninguém. A mulher vai passar com um shortinho curto, aí eu vou olhar para ela e vou pecar. Não, ninguém pode fazer isso. O mundo está aí, nós temos que andar nele. O que nós não podemos é fazer parte dele. E se a mulher passar de shortinho curto diante de você e você ver, não é pecado não. Agora se você começar a olhar demais, né, com um olhar diferente, com interesse pessoal nela, aí você já se prostituiu com ela. Assim diz a palavra do Senhor, né? Então, olhou a primeira vez porque não teve jeito. Pronto, deixou ela embora e você segue seu caminho. Vai pensar na sua mulher. Ficou em casa fazendo seu almoço, seu jantar, seu café da manhã, lavando sua roupa, passando seu paletó, sua gravata, entendeu? Chega em casa muitas vezes, tem até um presentinho que ela comprou para você. Então é essa que merece o seu carinho e o seu amor. Porque ainda que você se relacione sexualmente com ela, você não está pecando, porque ela é a sua esposa. E a carne da sua esposa, o seu corpo, pertence a você. E o corpo seu pertence a ela. Amém? Por quê? Porque você regularizou diante de Deus e diante dos homens. Amém? Tem que casar nos dois, no civil e no religioso. Se isso não acontecer, você está vivendo em prostituição. Infelizmente isso é bíblico. E eu estou falando já no Novo Testamento, viu? Eu não estou falando isso de Velho Testamento, não, é do Novo Testamento. Tem que haver regularização. Está vivendo há um tempo com alguém, aí procure regularizar, se achar que vale a pena. Se não, cada um para o seu lado. Essa é a realidade. Melhor do que você estar pecando contra Deus e perdendo a sua salvação. Para encerrar, versículo 10. 1 João, capítulo 1, versículo 10. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Amém? Porque Deus mesmo disse que o único que não tem pecado é Ele. Ele é o único que não tem pecado. Foi o único homem que veio aqui na terra, foi Jesus. Se fez carne, habitou entre nós e não se contaminou com o pecado. O resto da humanidade todinha é pecaminosa. E Deus também tornou falar outra vez que nós pecamos, quando Ele disse que nós pecamos em Adão. Foi quando Adão pecou. Aí toda a humanidade pecou. Por quê? Todo homem veio de Adão. Deus não saiu. Deus fez Adão, depois fez Cleomar,
né? Depois fez a minha esposa Rose, depois fez fulano. Não. Deus fez Adão, do pó da terra, formou Adão, soprou em suas narinas o fôlego de vida, veio um grande sono sobre Adão, tirou a costela e fez a mulher. Pronto. A partir daí, o homem se multiplicou através da coabitação ou da relação sexual. Foi se multiplicando, até chegar a essa grande geração que nós temos hoje, que é uma geração incontável, que é a geração de Abraão. É como as estrelas do céu e a areia do mar. Amém? Que Deus os abençoe. Espero que você tenha gostado do estudo, né? Eu adorei o estudo, maravilhoso. Há muito tempo que eu não dou um estudo tão bom como esse. Adorei mesmo. Eu gosto muito de estudo que fala de lei, que fala de pecado, que fala de Deus nos tirando do pecado e trazendo para Jesus Cristo, para a luz, né? Deus nos tirando do charco de lodo, né? Tirando da lama, né? Nos refazendo, nos recriando, né? Eu gosto muito desse tipo de estudo. Então, se você gostou, deixa o seu like, ativa o sininho, né? Para que possamos estar enviando a você as nossas pregações e os nossos estudos bíblicos. Amém? Fique com Deus e até o nosso próximo estudo.